curto-circuitar esses três aqui e levar esses três para a rede. Novamente, ligou o motor lá, tá? Então você vê o motor funcionando aí, a gente fazendo a ligação dele aí. Bem, um dos primeiros passos para você poder, de fato, ligar o motor elétrico é fazer o fechamento dele adequado à tensão da rede. Veja, aqui em Pernambuco eu tenho entre fases, tensão de fase e fase, 380 volts. O meu motor na placa dele tem 220, 380. Dessas duas tensões eu tenho que escolher a tensão 380, que na placa do motor é a maior, tá? Das duas que ele tem. A gente está falando aqui do motor de indução trifásico de 6 terminais. Veja, a gente tem dois tipos de ligações, né? Que é a ligação que a gente chama de ligação triângulo, né? E a ligação estrela. Nessa ligação triângulo, você vai ter 3 conjuntos de bobinas, né? Em cada conjunto de bobina desse aí, você vai ter as terminações, né? Que a primeira bobina a gente normalmente numera assim, ó. 1, 4, né? A segunda a gente numera 2 mais 3 dá 5. A terceira, 3 mais 3 dá 6. Então é a numeração das bobinas do motor, né? A gente numera para poder depois fazer a ligação. Ó. Então, nesse fechamento aqui, eu tenho que conectar a 4 com a 2, a 5 com a 3 e a 6 aqui, ó, eu tenho que conectar, tá bom? Com a 1 aqui, ó. Beleza? Eu tenho que fazer essa conexão na configuração triângulo. E aqui eu vou ter o fechamento para menor tensão, né, da placa do motor. Ou seja, no nosso caso aqui, que o nosso motor é 220, 380 volts. No caso aqui, esse fechamento é o triângulo, né? Dessa maneira aqui. E evidentemente as fases vão vir aqui, ó. Fase R, por exemplo, né? Fase RS e a fase T. Fez esse fechamento, botou as 3 fases aí. Se aqui a minha rede fosse 220, sem problema nenhum, esse motor iria ligar e funcionar. Mas a nossa rede, ó, é 380. 380 é o fechamento para maior tensão do motor, no caso aqui, né? A maior tensão da placa dele. Então eu vou ter que fazer o fechamento em estrela, né? Ou Y, como muitos chamam. Esse fechamento ainda é mais fácil que aquele. Você pega o final das bobinas, ó, e conecta uma a outra, né? 4 com 5, 5 com 6 e faz aquele como fosse um jump, né? Uma ligaçãozinha, uma emenda. Vamos dar um exemplo. E aqui no 1, no 2, no 3, né? Eu chego com as fases R, S e T, tá? R, S e T. Então, perceba, quando você pega um motor de indução trifásico, 6 terminais, ele vai poder fazer 2 fechamentos. O fechamento que a gente chama de triângulo é o fechamento para menor tensão da placa, e o fechamento que a gente chama de Y ou estrela é o fechamento para maior tensão da placa dele. O meu motor aqui, ó, é 220, 380. Esse é o entendimento que eu quero que você tenha. A minha rede tem quanto? A minha rede aqui em Pernambuco, que eu disse no começo da aula para você, 380 volts. A minha rede é isso. Tá? A minha rede elétrica é isso, aqui em Pernambuco, tá? Então, se a minha rede elétrica é essa aqui, ó, 380, quando eu olho para a placa dele, em relação à placa, é a menor ou a maior tensão da placa? Em relação à placa, é a maior. Então, se é a maior, eu faço fechamento para a maior tensão da placa, que é o Y, ou que a gente chama aqui, né, de estrela, tá bom? Então, fez esse fechamento aqui, eu posso chegar com as fases. É isso que a gente vai fazer na prática. Lembre-se, esse é o primeiro passo para poder ligar o motor elétrico à rede. Olha a placa, vê a tensão que é compatível com a rede e faz o fechamento, tá bom? Então vamos lá. Um ponto muito importante dessa área de eletricidade, seja industrial, predial, residencial, comercial, enfim, é você seguir sempre a NR10, tá? Então perceba que eu estou com os equipamentos básicos de proteção aqui. Evidentemente, se tiver muito ruído, protetor auricular também, tá bom? E veja, vou pegar aqui rapidinho para mostrar você, ó, tá? Sem energização. Evidentemente, você pode testar assim, pode também pegar o multímetro, bota a intenção e sai medindo, tá? Foi o que eu fiz aqui, tá? Então, meça tudo direitinho para garantir que está tudo desenergizado para depois começar os trabalhos, tá bom assim? Tenha cuidado na sua integridade física, tá bom assim? Então, vamos lá para mais uma aula. Veja, nessa parte prática aqui, ó, eu quero te mostrar justamente o fechamento do motor na prática, né? Lembre-se, eu tenho um motor de indução trifásico aqui, e esse motor de indução trifásico, ele
tem justamente aqui os dados dele na placa, né? Você pode observar aqui, tá? Ele vai ter os dados dele aqui na placa, ó. Tá bom? Se der para você observar daí, dê uma pausa, tá? E dê uma lida nesses dados, é importante. Tá bom? É importante que você dê uma lida para fixar alguns conceitos aqui. Por exemplo, eu disse a você que ele é um motor de indução trifásico, né? E ele tem aí 6 terminais. Como ele tem 6 terminais, tá? Como ele tem 6 terminais, ele vai ter a disponibilidade da gente para 2 tensões, para ligação em 2 tensões, né? Para poder ligar ele aí e fechar ele em 2 tensões. Tá bom? A gente podendo fechar ele em 2 tensões, o que acontece? A gente vai ter a maior e a menor tensão, né? Como eu falei, ó. E se você for observar aqui, ó, ele tem, ó, 220, né? 380, tá bom? 220, 380. Mas só que a minha rede aqui é 380, tá bom? Se é 380, tem que fazer o fechamento aqui para 380. Quando você vai aqui, ó, 220, tá vendo? Já tem na placa dele. E aqui do lado, 380. Como eu lhe disse, eu vou ter que fazer o fechamento para 380. Se você for observar, ó, ele está mandando aqui fazer o seguinte, né? Ele está mandando fazer o seguinte aqui, é pegar 3 terminais das bobinas aqui, ó, que ele chama de W2, U2 e V2, tá? E curto-circuitar, como eu lhe expliquei lá, que era a ligação estrela, lembra? Então, ele está dizendo aqui na placa, batendo com o que a gente explicou. Então, está perfeito, né? E você vê que leva a fase L1, L2, L3 para U1, V1 e W1, que ele denominou aqui. Ou seja, leva a rede para cá. Então, veja que está de acordo com o que a gente fez, né? A gente nomeou assim, né? A gente falou 1, 2, 3, aí 4, 5 e 6, né? Aquele deu outra nomenclatura, mas você vê que a configuração é a mesma que a gente viu, tá bom? Então, novamente, ligação triângulo, ligação estrela. A gente vai fazer qual das duas? A estrela, que é a tensão compatível com a da minha rede. Então é esse que eu vou fazer aqui, ó, tá? Ó, é esse que eu vou fazer aqui nesses terminais dele, tá bom? Se você for observar os terminais dele aqui e der para você ver bem aí, tá? Você vai ver, ó, que tem, ó, T3, tá bom? Ó, tenta observar aqui. Tem aqui, ó, T3. Deixa eu ver se dá para você observar aqui na câmera, tá? Para você pegar e ver direitinho aqui, pronto. A câmera aqui tá boa para você pegar, ó. Então a gente tem aqui, ó, T3, tá bom? A gente tem aqui, ó, T6, tá? Então já tá batendo com a numeração que a gente fez, ó, T5, tá vendo? Então aqui ele numerou com essa nomenclatura dele, W1, W2, V1, V2, e também botou numeração de 1 a 6 também. Então pelo que a gente viu, eu vou ter que fazer o quê? T3 vai pegar uma das fases, né? O T4 também vai pegar o outro que a gente pegou aqui, né? Que é 1, 2, 3. O T1 também vai pegar uma das fases e o T2 também. Lembra que a gente falou isso? Beleza? E a gente vai pegar o final, que seria... No final lá, seria o quê? Seria 4, 5 e 6, né? Então eu vou pegar o T6 aqui, ó, né? O T5, certo? E também o T4. Ou seja, 4, 5 e 6 é o final das bobinas. Não é assim? A gente falou? Então tá aqui bonitinho, ó. 4, 5, 6, final das bobinas. Então aqui eu vou curto-circuitar. E 1, 2, 3 eu vou levar para a rede. Se você for verificar, tá batendo também o que ele fez lá, né? Na outra nomenclatura, né? Ou seja, V1, né? V1, W1 e também aqui ele bota a nomenclatura de acordo com o que ele colocou lá, né? Na placa, tá bom? Então basicamente a gente vai pegar aqui e vai fazer o que? Curto-circuitar esses 3 aqui e levar esses 3 para a rede, novamente configurando aí a ligação para maior tensão, a ligação estrela, tá bom? Então basicamente, ó, né? Você vai pegar aqui e fazer uma emendazinha, tá bom? E esses 3 aqui você vai levar, ó, para a rede, tá bom? Aqui na prática para você. Aí você vê que tá igual o desenho que a gente fez, né? Ah, professor, mas agora eu faço o que com esses 3 aqui? Novamente, rede elétrica. Abre aí para mostrar a rede elétrica. A rede elétrica tá chegando aqui, a minha. Tá bom? Tá vindo aqui as 3 fases, passando por um disjuntor motor, que é um teste nosso aqui, a gente, mesmo assim sendo teste, a gente já coloca um disjuntor motor, né? Que protege o motor, tanto contra o circuito todo, né? E protege o motor aí contra sobrecarga, né? Também, né? Então, ó, pegar as fases, tá chegando aqui as 3 fases e ligar nesses 3 aqui, que seria 1, 2, 3, né? Beleza? E esse aqui, professor, o que é que eu faço? Esse aqui você simplesmente pode isolar. Como é um teste, eu vou colocar um conector de torção aqui, ó, e simplesmente segura aqui, tá?
isolei. Como é um teste também, eu posso ligar esses três aqui, né, nas três fases, também conecto todo torção, tá? Evidentemente aí na indústria, motor grande, você vai fazer uma conexão aí. Primeiro que não vai ser uma conexão simples assim, você vai ter que ter um circuito de força, circuito de comando, né, como a gente já falou, tá? Mas basicamente isso aqui é um teste, então eu vou retirar isso aqui assim que depois que eu fizer o teste, tá bom? Tá a bancada de teste. Mas eu gosto de mostrar na bancada de teste, mesmo na bancada de teste, mostrar assim pra você, ó, tá? Fazendo a ligação fio a fio, né? Então tá aqui, ó, ligando as três faces, chegando a rede no meu motor, né? Então, ó, fiz aqui a ligação. Aí, professor Jadson, o senhor está fazendo o que aí? Eu estou fazendo novamente a ligação da rede aos três terminais do meu motor, né? Os terminais 1, 2 e 3, tá bom? E o final das bobinas, que é o começo das bobinas, né? E o final das bobinas aqui eu curto-circuitei, então eu acabei de fazer o fechamento do motor. Aqui novamente é um teste, então uma espécie de isolação aqui, né? Eu vou também, só para segurar aqui a gente, eu vou colocar conector de torção aqui, tá? Só para a gente não ter o trabalho de fazer uma emenda e depois ter que tirar a emenda, né? Gastar fita. Então, aqui economizando também aí, pensando também no meio ambiente, né? Cada vez que a gente gasta material que poderia economizar, a gente está prejudicando também o meio ambiente, tá bom? Então, coloquei aqui, ó. Novamente, a gente acabou de fazer a ligação do motor em estrela, tá bom? Ou Y. Ó, curto-circuitou 3, levou os outros 3 para a rede. Novamente, o começo das bobinas e aqui o final delas curto-circuitado. Ah, professor Jadson, mas tem uma bronca. E se não tivesse numerado? Aí você vai pegar o seu multímetro, vai colocar em teste de continuidade, tá? Selecionar teste de continuidade, botar as ponteiras aqui e ir testando. Lembre-se, bobina, dá continuidade. Então, quando você colocasse em uma e fosse testando nas outras, quando desse bip, então quer dizer que você pegou os terminais de uma bobina. Tá bom assim? Então, você saberia que ali seria uma bobina, faria o mesmo procedimento para as demais. Encontrando as bobinas, você faria a numeração do jeito que a gente mostrou. E depois iria e faria o teste em si, né? O teste do fechamento. Faria o fechamento e ligaria a rede, como a gente vai ligar aqui. Se por acaso o motor partisse forçado, é porque você teria trocado aí, por exemplo. Em vez de colocar 1 e 4, começo e final de bobina, você colocou 4 e 1. Exemplo, poderia acontecer. Então seria só desligar o motor, né? Voltar ali o 4 com 1, fazer o fechamento e ligar, testar. Deu certo, beleza. Não deu, volta o 1 e o 4, troca o 2 e o 5. E assim sucessivamente, tá? Até encontrar a polaridade correta. Na terceira tentativa, no máximo, você conseguiria, tá bom? Como a gente mostra, por exemplo, no nosso curso completo de especialista em comandos elétricos. Ou também no curso de eletricista industrial, né? Que a gente mostra parte de comandos, inversores de frequência, CLP, tá? Então, dito isso aí, ó, tá feito o fechamento. Aí outro ponto muito importante, professor Jadson, além disso, esse fechamento, que é importante também na ligação do motor, é o aterramento. A gente trouxe aqui, ó, mostra aqui, ó, tá vindo, né, da equipotencialização, tudo direitinho, tá? Lá da proteção, tá bom? Beleza? Então é importante você fazer isso. Mesmo nessa bancada de teste nossa, perceba, a gente colocou DPS, né, colocou DR, né, o disjuntor lá em cima, tá bom? Então todas as proteções aqui na bancada de testes. Evidentemente, quando você montar a sua bancada de testes aí, como a gente ensina a montar, né? No nosso curso completo a gente fala disso. Olha, monta sua bancada de teste, compre isso, compre aquilo, faça assim. Quando for montar, tem que ter todos os cuidados também, tá bom assim? Então veja, acabei de fazer a ligação dele aqui. Agora, ó, como você viu aqui, eu tenho um disjuntor aqui, é só ligar, ó. Você vai perceber o motor aqui funcionando, tá bom? Ó, perceba, olha pra mim aqui. Quando eu ligar aqui, ó, vai pegar? Não. Aí você, pô, você fez a ligação errada, porque não pegou? Você fez tudo direitinho, justamente para provar você. O quê? Que eu deixei tudo desligado. Tava pegando no condutor aqui, tá? Tava fazendo a ligação. Deixe tudo desenergizado, sempre, tá? Quando for fazer o teste, você liga e toma devida precaução. Então, ó, vou desligar aqui de novo. E a minha geral tá aqui, ó, tá? O geral tá aqui, ó, tá? Você vê aqui, eu liguei, o DR tá on aqui, para proteger contra, né, fuga de corrente de choque elétrico que eu vou levar. E aqui agora você vai ver ele funcionando, ó. Ligou o motor lá, tá? Então você vê o motor funcionando aí, a gente fazendo a ligação dele aí, né, o fechamento tudo direitinho e também utilizando, né, a proteção aí do disjuntor motor, tá bom? Você viu o motor funcionando.